Cada dia que passa eu fico mais impactado com esse Deus. Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na casa do Senhor orando pela parte da manhã, e o pastor falou assim, teve uma estratégia de Deus de todo mundo pegar a mão para estar orando. E começamos a orar. E aí Deus trouxe uma mensagem no meu coração. Trouxe um tema para estar ministrando, para estar preparando essa mensagem, para estar pregando ela aqui. Ou em outro lugar, não sabia. As crianças até 6 anos que poderão sair. Então Deus compartilhando no meu coração e orando em cima da pregação, da palavra que Deus estava compartilhando no meu coração. Não sabia que ia pregar. Hoje depois do almoço o pastor me ligou e falou assim, meu filho, você vai pregar hoje à tarde. E eu fiquei preocupado, né? Porque Deus, como é que eu vou fazer agora e tal. E aí Deus fluiu essa mensagem dentro de mim. E aí eu gosto de confirmações do que Deus quer falar. A primeira música, a primeira coisa que o pastor João falou, que Jesus está passando por aqui. Você sente a presença de Jesus aí? E esse Jesus está passando aí, perto de você, nesta noite. Especialmente nesta tarde, né? Início de noite. Ele está passando aqui para olhar no teu olho. Ele quer olhar dentro dos teus olhos. Ele quer ver a profundeza da tua alma. Ele está passando aí. E a primeira música, o primeiro hino cantado aqui, falava desse olhar de Jesus. Um olhar que faz fluir de dentro de nós rios de água viva. Deixou, queixei-me, raichou. Ritihame kanatashai, Rixou tehame kaichou, Nechei de kei, Locha, de madi kanehacho nedeka. Retikeisho, Ne maichecho que manehecha. To give me hope, I say, Rikisei, Rico, madeikai, do me hadechai. Rios de água viva dentro de você. Rios de água viva dentro de você. Deus falava comigo ali quando eu estava sentado, meu filho, eu estou passando, olhando dentro do olho de cada um e fazendo sair rios de água viva. Isso é maravilhoso, irmãos, porque de manhã eu orava e falava assim, Deus, nunca tira de mim o teu olhar. Essa oração tem que estar nos nossos lábios, dentro de nós, sempre. Deus, não tira de mim o teu olhar. Que os seus olhos estejam estampados na minha alma. Irmãos, e o segundo cântico cantado aqui, engraçado que o pastor João, eu creio que ele tinha um monte de cânticos para ser cantados, mas cantou especialmente este. O olhar de Deus faz fluir rios de água viva, Marcelinho, dentro de você, meu irmão. E o segundo cântico também falava do olhar do Senhor. Ela também, eu tenho certeza, que não perguntou ao pastor João, não conversou com o pastor João sobre esse segundo olhar, ou sobre as músicas que ia cantar. Isso é maravilhoso. E esse olhar que foi cantado aqui é o olhar que nos incendeia. Incendeia, Senhor, sobre a sua igreja. O olhar de fogo, o olhar de glória, o olhar resplandecente de Jesus. Não existe, meu irmão, lugar na sua vida que Deus não possa ver. Não existe. Não existe. E a melhor coisa, a melhor informação que nós temos da palavra do Senhor é saber que Deus está nos vendo, que o olhar de Deus está sobre as nossas vidas. Este olhar nos faz ser diferente. Este olhar mudou as nossas vidas, tem mudado. É o olhar de Deus. E gostaria então de trazer uma palavra sobre olho no olho com Cristo.
olho no olho com Cristo. Como é bom olhar olho no olho com Cristo. Olha no olho do teu irmão aí. Mas olha lá no mais profundo do olhar dele. Você sabia que você está olhando no olho de Jesus? Porque nós ouvimos pela parte da manhã aqui que nós somos um em Cristo. Nós somos Cristo em pessoa. Quando nós olhamos no olho do nosso irmão, nós olhamos Jesus. Nós olhamos para dentro do olho de Jesus. É por isso que quando você olha no olho das pessoas que não estão em paz com Deus, normalmente isso acontece. Eles desviam o olhar. O pastor Antônio sempre fala sobre isso. Quem aqui já olhou no olho do pastor Antônio? No olho no olho. Pode levantar a mão. Quem já olhou? Eu já olhei. É verdade, esse olhar não é porque ele quer nos constranger, não. Porque ele quer nos ajudar. Mas ele olha para ver como você está. Olha no meu olho aqui, meu filho. Aí você olha. Pastor, não estou bem. Não tem como se esconder quando a gente olha no olho de Cristo. E eu quero compartilhar quando nós olhamos no olho de Cristo, algum olhar de Cristo que faz a diferença nas nossas vidas. Quando esse olho no olho, esse olhar profundo dentro de nós, venha causar essa diferença. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Aqui está falando da pessoa de Cristo, das características de Jesus. No versículo 7 fala do caráter pleno de Jesus. No versículo 6 fala assim: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. No versículo 8 fala que ele tinha olhos tanto para fora como para dentro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que ele te enxerga tanto no exterior como no interior. Que não há lugar que Deus não possa te ver. Que não há lugar onde Cristo não te veja. Deus te vê em todos os ângulos da sua vida. Em todas as dimensões, pensamentos, possibilidades. Deus te vê. Jesus te vê. E o primeiro olhar, quando nós encontramos com Cristo, é o olhar da identificação. Quando você se identifica com o próprio Cristo. Você olha no olho de Cristo nesta noite e começa a se identificar com Ele. Nós reconhecemos, primeira coisa, que Ele realmente é Filho de Deus. Este aí verdadeiramente é Filho de Deus. Até o soldado romano disse isso, quando ele estava sendo morto naquela cruz. Não tinha nada a ver com peixe. Assim, mostrando, trabalhando com os judeus ali. Mas ele olhou para a cruz e falou: este aí verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Rei dos judeus. Esse aí é. E Deus compartilha os nossos corações que nós precisamos então olhar no olho de Cristo e olhar com essa identificação, identificar que Ele é Filho de Deus. Normalmente isso vai ser gerado. Outra coisa que acontece rapidamente, reconhecemos que Ele é o nosso Criador. Esse é o meu Criador.
Esse foi o que me fez, o que me formou. Não me fez assim como estou, muitas vezes. Não me fez assim com os meus problemas. Não me fez assim com os meus pensamentos, com as minhas falhas, mas me fez um homem reto. Deus te fez reto. Quando nós olhamos nos olhos de Cristo, nós sabemos que Deus fez você perfeito. Essa identificação, que você começa a identificar, reconhecemos que temos o quê? A aparência dele. Nós temos a aparência de Deus, a aparência de Cristo. Você olha para ele e você começa a ver que ele é homem. Ele tem sentimentos, tem pensamentos. Ele sente. Ele é Deus. Ele fala. Ele se relaciona. Ele se comunica. Ele gosta de ser amado. Ele gosta de amar. Então você se identifica quem é Cristo. No olhar, no olho com Cristo, você começa já a ter esse tipo de olhar, de identificação. Você começa a identificar o que precisamos, o que nós precisamos nos identificar melhor. Nós precisamos identificar melhor, olhar para aquilo que está dentro de nós, que precisa ser moldado, tirado, arrancado, abandonado. Nós precisamos então fazer desta forma. E passando para o segundo olhar, nós vemos que é um olhar que gera então convicção. Aquele olhar que gera convicção. Você já olhou assim no olho da pessoa que gerou convicção em você? Eu sei, essa mulher me ama, né? Você já olhou no olho da sua esposa e falou assim: essa mulher me ama, né, Coquinha? Milene me ama. Eu vejo no olhar dela. Deus, no olho com Cristo desta forma. Ele olha dentro do seu olho e diz assim: esse meu filho me ama. Será que Deus está olhando nos nossos olhos? Jesus está vendo nossos olhos nesta noite, nesta tarde, e está dizendo isto? O Marco Antônio me ama. Ele me ama. Será que nós estamos dizendo isso para ele? Jesus me ama. Porque nós temos olhado no olho de Cristo. E este olhar é um olhar de convicção. Hebreus 4:12. Lá fala, porque a palavra de Deus é viva. O olhar de Deus é vivo, não é morto. Nós não temos um olhar de Deus morto sobre as nossas vidas. Nós não temos um olhar de um Deus qualquer. Nós não temos um olhar de um Deus fracassado, derrotado. Mas temos um olhar de um Deus vivo. É esse Deus que está nos vendo. Um Deus vivo, um olhar vivo, um olhar eficaz, um olhar que é certo, um olhar que faz a diferença, um olhar que muda, um olhar que transforma, um olhar que penetra, um olhar que vai no mais fundo, no mais profundo do nosso ser, um olhar que gera divisão, um olhar que vai tanto para medulas quanto para juntas, vai tanto para o espírito como para a alma. É um olhar diferenciado, um olhar que homem nenhum na face da terra consegue ter. Mas esse olhar Cristo tem com você. Você já abriu a Bíblia e no momento que você começou a se alimentar dessa verdade, é o momento que Deus está olhando para dentro de você. E você consegue ver este livro, essas palavras rasgando-se, cortando, indo no mais íntimo do seu ser. Quando você ouve uma palavra, uma pregação, você consegue perceber Deus rasgando, e no mais profundo do seu ser. Deus está te vendo.
Jesus está te olhando na profundeza do seu ser, para gerar convicções dentro da sua vida. Então ele vai se aprofundando, vai se aprofundando. O olhar dele consegue discernir os seus pensamentos e o propósito do seu coração. É o olhar de Jesus. Está vendo como é bom esse olhar? Está vendo como é precioso esse olhar? É por isso que nós não podemos parar de pedir para Jesus. Jesus, nunca deixa de me olhar. Olha para mim sempre. Porque eu quero ter várias convicções de que preciso mudar, que eu preciso melhorar. E Jesus está de olho em nós. E precisamos desse olhar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ficar distante desse olhar. Muitas vezes tentamos nos esconder desse olhar. Muitas vezes queremos achar que Deus não está nos vendo, para não termos convicções de que erramos, de que falhamos, de que estamos pisando na bola com o Senhor. Precisamos, irmãos, entender que o olhar de Deus, de Jesus nas nossas vidas, gera convicção. É um olhar profundo, que mostra as nossas falhas, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a uma posição, quando você está convicto que você errou, que você falhou, isso vai gerar então arrependimento, isso vai vir então o terceiro olhar de Deus, o terceiro olhar de Jesus. Quando você tem essa convicção, certeza de que falhou, você olha novamente no olho de Jesus, porque quando você olha, identifica que você tem alguma coisa no seu coração, você normalmente abaixa a cabeça e fala assim: eu pequei, eu falhei, eu tenho falhado. É natural isso acontecer com você, é natural isso acontecer comigo. Eu errei, Senhor. Mas imediatamente nós olhamos de novo para os olhos de Jesus, e quando olhamos e contemplamos o olho de Deus, nós vemos o amor. Nós contemplamos um olhar de amor. Nós já vimos um olhar de convicção, um olhar que gerou identificação, convicção, agora um olhar de amor. Um olhar de amor. Um olhar que nenhum outro vai olhar para ti desta forma. Nós, seres humanos, quando olhamos, quando as pessoas erram, olhamos com um olhar de condenação, um olhar de desprezo, muitas vezes. Mas Jesus não nos olha para você com um olhar de amor. E junto com esse amor vem o perdão. Jesus, ele veio para nos fazer ser santo, nos perdoar, nos limpar. O perdão, somos perdoados com o olhar de amor de Jesus. Porque confessamos, arrependemos, e imediatamente o olhar de Cristo muda e passa a ser um olhar de amor, um olhar que vai nos justificar, perdoar, um olhar que não vai gerar condenação nas nossas vidas, mas vai gerar alegria, porque somos perdoados. Um olhar que traz liberdade, um olhar que vai te trazer liberdade, está trazendo e vai continuar trazendo, porque o olhar de Jesus gera liberdade. Isso nos leva ao quarto olhar de Deus. Nos leva ao olhar da santidade. Quando nós, então, somos perdoados, imediatamente nós olhamos nos olhos de Cristo e vemos um olhar de santidade. Deixou o karma
santidade. Ele olha no seu olho e transmite santidade para a sua vida. Ele olha no teu olho e transmite santidade para a sua vida. É este olhar profundo de Cristo. Não existe, olha para todos os lados, olha em todos os olhos, procura ver, você nunca vai encontrar neste mundo e em outro lugar um olhar como este, que gera santidade dentro de você, que promove santidade na sua vida. Este olhar é o olhar que gera purificação a cada dia. Purificação. Somos purificados, um olhar da purificação, da santidade. É o olhar que nos gera, que faz nós sermos santos, somos santos. Apocalipse diz que nós somos santos. Mas somos santos que precisamos continuar a ser santificado. Está lá em Apocalipse 22:11. O finalzinho está lá. Nós somos santos, mas precisamos continuar a ser santificado. Continue a santificar-se. Está assim lá. Continue-se a santificar-se. Nós precisamos então ter esse olhar todos os dias, todas as manhãs, como diz a Milene, quando nós levantamos, nós precisamos então glorificar esse grande Deus e dizer mais uma vez: Satanás, você é um derrotado, porque nesse momento eu me santifico novamente na presença do meu Rei, porque os olhos de Deus estão sobre mim, os olhos de Deus estão sobre a minha vida, e nesse momento eu sou santificado, Ele me santifica. Os olhos da purificação. Apocalipse também 1:14, cantamos aqui sobre os olhos de fogo que João viu. O olhar dele era como chama de fogo. Este olhar, o fogo dos olhos de Cristo gera purificação. É o fogo que purifica. Tem não sei quantos graus lá que bota acima do ouro, de fogo, aquelas pedras imundas, a pedra está suja, coloca, fica só o ouro. Deus quer fazer assim com as nossas vidas, através de um olhar. Ele quer purificar, Ele quer nos fazer ser puro, através de um olhar. Através do olhar de Jesus, Ele traz a pureza dentro de nós, nos limpa. Em tudo nós somos puros, como diz lá em Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros. Porque se nós somos puros é porque Deus nos fez puros. O sangue do Cordeiro nos purificou de todo pecado. O olhar que nos purifica, o olhar que fez a diferença, o olhar que nos fez ser santo, o olhar que nos separou, o olhar que tem nos separado, o olhar que nos faz viver numa outra dimensão, a dimensão de Deus. Este olhar, isso nos leva para o quinto olhar. O quarto olhar da purificação, da santidade, e o quinto olhar, o olhar do compromisso. Quando nós sentimos já, quando somos santificados, somos transformados, somos purificados, Deus nos leva a um olhar de compromisso. Você olha no olho de Jesus e fala assim: eu tenho compromisso com você, Jesus. Jesus quer que você olhe assim para Ele todos os dias. Diz para Jesus assim: eu tenho compromisso com você. Fala aí para Ele. Ele está aí. Bate no peito e fala: Jesus, olha, fita os olhos assim
como se estivesse olhando os olhos de Cristo e falando: eu tenho compromisso com você, Jesus. Porque Ele tem compromisso com nós. Jesus tem compromisso com nós. E nunca falhou. E nunca falhará. Ele é fiel. E foi fiel até a morte. E ressuscitou no terceiro dia, como a palavra dele diz. E ele também foi fiel em enviar o Espírito Santo. Porque ele prometeu e enviou, tem compromisso com nós. Ele prometeu e cumpre. E você para analisar a sua vida, para analisar o que tem acontecido na sua vida como um todo, e olha se realmente esse Jesus tem compromisso com você. Analisa a sua vida. Analisa tudo que envolve a sua vida. Analisa o que Ele tem te prometido, se realmente Ele tem cumprido. Só que nós já falamos aqui para cima do olhar de Jesus, isso já é um ato de compromisso dele. Um ato de santificação, de salvação. Deus tem compromisso de te dar a salvação, de você se sentir salvo. Você saber, eu sou salvo em Cristo Jesus. Se Jesus voltar nas nuvens, ou se eu morrer neste momento, certamente encontrarei com o meu Deus. É este compromisso que Deus tem com cada um de nós, de nos dar vida eterna. É este compromisso. E qual é o nosso compromisso com Ele? Qual é o compromisso que você tem feito com Jesus? Qual é o compromisso que eu tenho feito com Jesus? Qual é o compromisso que nós temos feito com Jesus? Desde a nossa convenção até hoje, temos cumprido com o nosso compromisso com o Senhor? Temos sido fiel com Ele? Ou será que a cada olhar dizemos: Jesus, eu falhei novamente contigo, eu não cumpri com o meu compromisso, eu fui falho, eu falhei. O olhar de compromisso, irmãos, gera fidelidade. Fiel, ser fiel até a morte. E o que vai acontecer? Dar-te-ei a coroa da vida. É para ser fiel até a morte. É o olhar que te acompanha. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está nos vendo. Deus está nos vendo porque Ele quer ver se nós estamos sendo fiel até a morte. Ele não está te vendo com aquele olhar assim: ele vai cair, ele vai pisar na bola, ele vai errar. Não. Ele está com aquele olhar assim: ele vai conseguir. Olha lá, passou por essa, passou por aquela. Olha lá, ele é forte. É um olhar que vibra quando você vence. É um olhar que há festa nos céus quando uma alma se rende aos pés dele. Olha, o olhar de Jesus é diferenciado. É este olhar, esse olho no olho que Ele está tendo com você. Este olhar especial. O olhar, irmão, gera obediência. O olhar gera cumprir com as nossas obrigações diante do Senhor Jesus. Temos que cumprir com as obrigações. Quantas coisas, não falando só da Igreja Batista Nacional Lacerda, mas a igreja no Brasil, no mundo talvez, que não tem se cumprido os nossos deveres, as nossas obrigações, não tem acontecido. Não tem acontecido. Obrigações simples, fáceis de fazer, mas complicamos tudo. Achamos melhor um monte de coisa do que falar do amor de Jesus. Uma obrigação que todo cristão tem que ter: falar do amor de Jesus. É uma ordem.
Falar do amor de Jesus. Essa aí é básica, ela é fundamental, ela tem que existir na sua vida, ela tem que estar na sua vida. Você querendo ou não, você tem que falar do amor de Jesus. É uma obrigação sua, obrigação minha. Deus não te deixou opção. Deus não te deixou se você quiser. Deus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide é uma ordem de Deus, do próprio Cristo, do próprio Jesus, que olha no teu olho nesta noite e diz para você: vai. Por que você não está indo? Por que você está falhando comigo nesta área, meu irmão? Por que você tem deixado de falar do meu amor para os seus amigos? Por que você tem deixado de falar do meu amor para os seus patrões, para os seus funcionários? Por que você tem deixado de falar do meu amor para os seus vizinhos? Por quê? Vai, ide, é ordem, compromisso é compromisso. Então o olhar de compromisso, esse olhar, você olha e fala assim: Jesus, eu decepcionei isso novamente, porque realmente eu tenho falhado com os meus compromissos. Um compromisso que a igreja do Brasil, do mundo, tem falhado às claras, é não ler a palavra do Senhor. É o livro mais vendido do planeta, é a Bíblia. Mas é o livro menos lido do planeta, é a Bíblia. Porque nós, como crentes, não temos lido a palavra do Senhor. Também não deixou opção. Ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele dá uma ordem para você e eu estudarmos a palavra. Nós temos que cumprir com essa obrigação. É obrigação minha, é um dever meu, é um dever seu, é um compromisso que devemos ter com Cristo. Cumprir com as obrigações nossas. Ser pontual com Cristo. Ser pontual com Jesus. Obrigação, ser pontual com Cristo. Você já pensou? Somos pontual com tudo. Os homens gostam de jogar uma bolinha, 10h30 começa a bola, futebol. E chega 9h40, tem gente que chega 9h30. Opa, vai ter futebol 10h30, rapaz. E tal, e fica falando isso. 10h30 tem um futebol. 10h30 eu tenho que arrumar isso, tem um futebol, eu vou, futebol 10h30 e vai. Tá lá, tem compromisso com a bola, tem compromisso com o futebol, mas com Jesus, relaxa, tá nem aí. Se esqueci, esqueci, rapaz, me perdoa, Jesus perdoa, né? Me perdoa, tá bom demais, me perdoa. O olhar de perdão de Jesus, ele vai olhar aquele olhar de perdão, vai ser bom demais, ele perdoa. Mas o olhar de compromisso, cadê ele? Cadê o compromisso? Ser pontual com Cristo. Foi marcado aqui então, terça-feira, 7h30. Ser pontual com Cristo. Chega antes. Tenha compromisso com Jesus, porque Ele tem compromisso com você. No tempo certo, as coisas aconteceram na sua vida. Não foi, meu? No tempo certo a Milene casou. Foi no tempo certo, não foi. Não adianta você endoidar, não. É no tempo certo. Deus é fiel com você. Ele cumpre. Ele cumpre. Não adianta, Ele cumpre. Porque Deus é fiel. Ele é pontual, Ele tem compromisso com você, tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com cada um de nós. Este olhar de compromisso é um olhar que precisa se cumprir. Nós precisamos cumprir com as nossas palavras. Falamos, temos que cumprir. Sabe por quê? Você é um sacerdote do Senhor. Você é um profeta de Deus. E se você fala: meu filho, eu vou te levar no parque, leve. Não mente para o seu filho, não.
leve. Meu filho, eu vou te dar isso, se você não fizer isso, dá. Não mente para o seu filho, não. Não promete e depois fica aí enrolando seu filho, não. Cumpre. Porque Deus, se Ele promete, Ele cumpre na sua vida. Se você tem prometido alguma coisa para alguém, cumpre com a sua palavra. Seja fiel. Tenha compromisso com Jesus. Não envergonha o Rei Jesus. Não envergonha este olhar de Cristo. Seja fiel. Tenha compromisso com Jesus, porque Ele tem compromisso com você. Isso nos leva então ao sexto olhar de Deus. Eu coloquei só 6, mas o pastor Antônio pode continuar fazendo os olhares de Deus. Tem muito olhar de Deus, viu? Muitos. E você pode olhar, Deus tem tanto olhar que você, quem não for falar aqui, vai ficar muitos cultos falando só do olhar de Jesus. Tem muitos olhares. Eu só coloquei 6. E esse olhar aqui, então, é o olhar da intimidade com Deus. Quando você olha para Jesus, aquele olhar de intimidade. Olhar de intimidade, isso é bom demais, né? Você está íntimo, você conhece o cara pelo olhar. Eu conheci meu pai pelo olhar, era um olhar ruim. Ele olhava para mim assim com os olhos todos e falou: estou no pau. Vai me bater mesmo. Não tem jeito. Ele já entortava os olhos do lado de cá assim. Eu já ia para o quarto direto, nem falava nada com ele não. Eu já ia para o quarto para esperar e apanhar. Eu conheci o olhar do meu pai. Conheço até hoje. Eu sei. Eu tenho intimidade com ele. Ainda tivemos problemas no relacionamento familiar, mas eu tenho intimidade com meu pai. Eu conheço ele. Quando eu olho, eu sei o que ele quer. Eu sei do que ele quer. Eu sei do que ele está precisando. O olhar. A Milene e o Coca vai ainda. Eles vão chegar nessa profundeza desse olhar ainda, né, Correia? Já está começando a se conhecer. Olha, opa, está querendo isso. E o pastor, não, o pastor já tem, pastor João, quantos anos de casado? Ele já sabe o que a Ana está pensando. Dá uma olhada para ele e já se apruma, né? Opa. A Ana me olhou assim. Você está entendendo? Conhece. É o olhar de intimidade. Não um olhar sério, um olhar, né? Pensa que Jesus é carrasco, um Deus. Não, Jesus, olha, Ele sorri para você. Ele pula com você. Ele se alegra com você. Um olhar de intimidade. Um olhar que te preenche. Um olhar diferenciado. Um olhar de uma longa amizade. De uma longa amizade. Uma profunda amizade. Um olhar que homem nenhum pode ter. Por mais que ama um ao outro. Um olhar que só Deus tem com você. Só Deus tem comigo, tem conosco. Só Jesus pode ter. Um olhar profundo. Um olhar que não tem como se esconder. É um olhar de transparência. Um olhar que você se mostra quem é. Um olhar que você se revela. Um olhar que você se desmancha. Um olhar de intimidade. Um olhar profundo. Um olhar que te faz sentir Deus dentro de você. Esse olhar de Jesus é um olhar que entra dentro de você. É um olhar que vai te enchendo. Um olhar que vai te inundando. Um olhar que vai jorrando dentro de você. Um olhar que vai dominando a sua vida, dominando o seu corpo, dominando o seu ser, dominando a sua vontade, dominando tudo em você. Um olhar que te prende, um olhar que te faz sentir melhor. Quando você olha esse olhar de intimidade, eu tenho intimidade com Jesus. Você pode dizer isso para Jesus esta noite? Feche os seus olhos e fala isso para Jesus. Jesus, eu tenho esse olhar com você. Eu gosto de olhar nos teus olhos, Jesus. Esse olhar
intimidade, esse olhar de se identificar, esse olhar de se sentir cheio de Ti. Esse olhar que me preenche, Jesus. Esse olhar que me faz ser diferente. Esse olhar que me faz que o meu coração se encha da Tua glória. Jesus, o Teu olhar é um olhar que não existe, não se encontra por aí. É um olhar mais profundo, um olhar que me faz sentir amado, sentir honrado. Olha o olhar de Jesus, o olhar de Jesus, esse olhar de intimidade, um olhar de transparência, um olhar que tem essas reações profundas em nós. Irmãos, vamos olhar para Jesus desta forma, vamos olhar para Jesus desta forma, vamos olhar nos olhos de Cristo e ver isto no Senhor, que precisamos de ter a identificação, que precisamos ter convicção, ter perdão, precisamos do perdão, precisamos da santificação, da purificação, santificação, do compromisso e de intimidade com Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Todos os dias precisamos olhar no olho de Jesus. Ele está aí. É para isso. A Bíblia fala que Ele está ao nosso meio. Quando nós estamos 2 ou 3, aqui tem mais de 3, não tem? Que estão unidos aqui no Senhor. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo. Amém? Amém, gente? Amém? Somos um em Cristo. Então Ele faz presença no nosso meio. Mas Ele não é aquele Jesus. Tem pessoas que pensam que Jesus fica aqui em cima, né? Sentado aqui só olhando. Não, Ele é Jesus que está aí do seu lado. Ele é Jesus onipresente, faz presença do seu lado. Ele está aí cochichando no seu ouvido juntamente com o Espírito Santo. Através do Espírito Santo Ele está falando no seu ouvido. Nós precisamos ter esse olhar, esse olho no olho com Cristo. Amém, igreja? Fica de pé, vamos estar orando, falando com o Senhor. Deus é maravilhoso. Nós precisamos então olhar nos olhos do Senhor. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Começa a abrir seu coração para Deus. Começa a dizer algumas coisas que você nunca disse. E eu vou te dar uma oportunidade. Você que está pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, quarta, quinta, não importa. Mas se você nunca tomou essa decisão na sua vida de aceitar Jesus como seu Salvador, Deus está te dando a oportunidade. A igreja pode ficar com os olhos fechados, orando, falando com o Senhor, sobre a sua intimidade, sobre o olhar de Cristo. Eu quero te dar uma oportunidade única. Uma oportunidade para que você possa olhar literalmente no olho de Jesus a partir de hoje. De você ver Jesus de perto, de você se ver, de você poder analisar a sua vida todos os dias, para você viver uma vida diferenciada. Se você está aqui nesta noite e quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. A gente vai estar orando, abençoando a sua vida. Você vai sair daqui transformado, moldado, cheio de Deus. Existe alguém que quer aceitar Jesus? Pode levantar sua mão. Tem ninguém te olhando, está todo mundo com os olhos fechados, adorando a Deus. Você vai ser abençoado. Você vai ter o olho de Cristo na sua vida todos os dias. Ele tem te olhado desde a sua infância, vai te olhar até a sua velhice, mas Ele quer olhar no seu olho. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ter um relacionamento de amigo, de pai para filho, de filho para pai. Jesus é o que faz presença neste lugar. E Ele te pergunta nesta noite: você quer aceitar Ele? Existe alguém aí?
que quer confessar Jesus como o Senhor de sua vida? Existe? Também vou te dar a oportunidade para você que se encontra desviado, longe do caminho do Senhor. Saiu fora do olhar de Jesus. E você sabe da importância do olhar de Cristo na sua vida. Se existe alguém no nosso meio que está fora dos caminhos do Senhor, seja qual igreja que você for, você tem a oportunidade nesta noite de se arrepender, de voltar para o Pai, para o braço dos Pai. Existe alguém? Quer voltar para Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Existe? Não? Amém? Glória a Deus por isto. Você, igreja, coloca a mão no seu coração. Diz assim, fala com o Senhor: Deus, nós queremos ser presenciado pelo Teu olhar todos os dias das nossas vidas. Oh Deus, nunca afaste de nós o Teu olhar. Queremos, ó Pai, ser visto por Ti, seja lá nos nossos cantinhos, seja lá na nossa intimidade, seja onde for, Deus, nós queremos ser visto por Ti, ó Pai. Nós queremos sentir, nós queremos, ó Pai querido, ter a presença do Teu olhar lá. Deus, seja qual lugar o Senhor nós estivermos, nós queremos, Deus, presenciar, nós queremos ter o privilégio do Teu olhar, Senhor. Por isso, olhe para nós, olhe para nossas vidas, olhe para os nossos negócios, olha, Jesus, para a nossa família, olha, Senhor, olha com este olhar de fogo, olha, Jesus, consome as nossas vidas diante do Teu altar, Deus. Deus, nós queremos que este olhar venha nos encher da Tua glória, este olhar venha encher nossas famílias da Tua glória, venha encher as empresas da Tua glória, venha encher, Jesus, venha nos encher com o Teu olhar. Nós queremos ser totalmente dominados pelo Teu olhar, queremos ser totalmente alicerçados pelo Teu olhar. Deus, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu olhar venha nos envolver na Tua santidade, ó Pai. Queremos ser santo, queremos ser santo, queremos ser santo, ó Pai. Queremos viver na Tua santidade, queremos viver com compromisso com o Senhor. Queremos viver, Jesus, na intimidade contigo, ó Pai. Deus, nós queremos presenciar o Teu olhar nas nossas vidas em todo o tempo, Deus. Porque sabemos que esse olhar vai causar a diferença em nós. Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai querido, essa conscientização, que nunca venha sair de nós essa verdade, que ela venha se aprofundar a cada dia, a cada instante, no nome de Jesus. Deus, derrama sobre as nossas vidas o Teu amor, derrama sobre as nossas vidas, Pai querido, o Teu olhar, esse olhar de amor, de perdão, esse olhar de convicção, esse olhar de identificação, que nós possamos identificar contigo que hoje somos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, que nós somos salvos, que somos livres, que temos certeza de salvação, que saímos daqui, ó Pai querido, dessa tarde, dessa noite, tendo a ciência, a consciência, Pai querido, de que somos salvos. Se o Senhor voltar, se nós morrermos, nós vamos diretamente para o céu, encontrar com o Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos essa certeza. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu olhar nos faz ter essas convicções que somos salvos. Por isso, abençoa a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado por este momento que passamos aqui na Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar. À vontade. Aleluia, Jesus. Vou incomodar você, vou convidar você para ficar de pé. É uma palavra profunda, maravilhosa. Salmista Davi um dia disse: Senhor, sonda o meu coração. E o Senhor quer sondar o seu coração neste momento. Muitas vezes nós andamos enganados.
Tem um homem na palavra de Deus que ele andou enganado nos momentos de sua vida. Ele negou Jesus. Ele pensava que Jesus não estava de olho nele. Ele negou Jesus a primeira vez. Depois, ele pecou novamente negando Jesus. Na terceira vez que ele negou Jesus, eu creio que ele falou assim: eu vou dar uma olhada para Jesus para ver o que Jesus está fazendo, se Jesus está olhando para mim. Muitas vezes nós achamos que Jesus não está de olho em nós, mas Jesus está de olho em nós, viu? Pedro, quando chegou a terceira vez que ele tinha negado Jesus, ele virou, olhou para Jesus. Jesus estava o quê? Nele, pastor? Os olhos de Jesus estavam fitos nos olhos de Pedro. Então Jesus está de olho em você, meu querido. Aonde você pisa, aonde você vai, aonde nós estivermos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas muitas vezes nós andamos desapercebidos, achamos que estamos enganando o Senhor. Pedro achava, primeira, segunda, terceira vez, assim, eu vou dar uma olhadinha, ver se Jesus está olhando para mim. Quando ele olhou, a butuca do olho de Jesus estava nele. Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Talvez você está enganado como Pedro. Você está errando, falhando. Eu não sou de fazer isso, irmãos. Deus mandou falar com a igreja. Pregou, já entregou o recado de Deus. Mas Deus está mandando dizer a você que quer sair daqui abençoado. Pedro, quando ele viu que os olhos do Senhor estavam sobre ele, ele se arrependeu. E nunca mais ele foi o mesmo. A sombra dele curava depois. E você não vai ser diferente. O Senhor quer curar você nessa noite. O Senhor quer curar o seu coração, a sua alma. Aquilo que você tem feito e talvez acha que está normal, mas muitas vezes o diabo tem cegado você. Você está fazendo algo que não está agradando ao Senhor, mas você não tem condições de sair, talvez do lugar que você está, do problema que você está enfrentando. Mas neste momento, se você olhar para Jesus agora, você vai ver os olhos de Jesus para você. E os olhos de Jesus é para quê? Para te perdoar, para te abraçar, convidar: vem, filho, eu quero te abraçar, eu quero te dar condições para você caminhar. Eu vou te dar um momentinho para você fazer uma reflexão, se você precisa de fazer um conserto com o Senhor. Talvez você estava enganado até agora. Olha, Jesus não está vendo. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou tranquilo. Mas o Espírito Santo que está te cobrando agora. Você que tem intimidade com o Espírito Santo e precisa de um olhar de Jesus na sua vida, você vai conversar com Ele agora. E se você quiser sair daqui curado, eu queria convidar você para vir aqui à frente, para receber o olhar que Jesus olhou para Pedro e ele foi curado, ele foi liberto. Se você quiser, se você que está talvez precisando de um olhar de Jesus para a cura da sua alma, tem alguém? Talvez você fala algo que tem entristecido o Espírito Santo do Senhor, e você precisa de sair daqui curado hoje. Quando o Magno estava pregando, eu olhava para mim e falava: Jesus, essa palavra é tremenda. Não tem como eu fazer nada sem estar, muitas vezes, sendo olhado por Jesus. E muitas vezes nós fazemos coisas, meus queridos, que achamos que está tudo normal, mas temos entristecido o coração do Senhor. E a Bíblia diz que quando nós arrependemos,
quando nós humilhamos diante de Deus, o próprio Jesus, com o seu olhar, nós seremos exaltados. Tem mais pessoas, irmãos, que precisam vir aqui na frente. Os olhos de Jesus estão em você agora. Em você. Você que precisa de um conserto da sua vida, você vai vir aqui à frente. E você que está aqui, começa a orar, já abrir a sua vida para o Senhor Jesus. Senhor, olha, me perdoa, me purifica, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, o Senhor que contempla para o nosso interior, Deus, contempla agora para estas vidas que estão aqui, ó Deus, que estão se prostrando diante de Ti, Senhor, se rendendo aos Teus pés neste momento, Deus. E com aquele olhar, Pai, que o Senhor olhou para Pedro naquele dia, Senhor, que o Senhor possa estar olhando agora para cada pessoa, Deus, e o perdão do Senhor venha sobre eles, Pai, e a unção do Teu Espírito, Pai, venha, Senhor, sobre esse povo, Deus, que está aqui diante de Ti, Deus. Deus, vai curando os corações, cura a mente, Deus, os lábios. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Nós sabemos, Pai, que não tem jeito de nós sairmos da Tua presença, Deus. Só o pecado, Pai, nos afasta de Ti, Senhor. Mas o Senhor continua olhando para nós. Por isso eu te peço agora, Senhor, perdoa o pecado de cada um que está aqui na frente, Deus. Perdoa, Deus. Lava, Deus, a alma. Lava o coração angustiado, Deus. Eu te peço também, ó Deus, dê força, Senhor, àqueles que estão fracos. O Senhor nos disse, Pai, que a Tua alegria é a nossa força, Pai. E eu, como ministro do Senhor, Pai, eu ministro a alegria do Senhor sobre esses corações. Que a força do Senhor, Pai, venha sobre eles. E a glória de Deus venha sobre eles, Pai, nesse momento. Que eles venham a ser, ó Pai, abençoado, coberto pelo Teu poder, Deus. É o que eu te peço, já te agradecendo pela vitória do Teu povo, Deus. Pai, eu rejeito, Pai, toda obra que o diabo tem lançado contra essas vidas, Deus. Esse desânimo, Pai, que o diabo tem lançado nessas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar agora, Pai, fortalecendo, Senhor Jesus, o Teu povo, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles, para a glória e a honra do Seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Olha aqui para mim aqui. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Em quem? Vamos dizer todo mundo junto? Quem quer agradecer a Deus pela sua vitória, erga suas mãos e aplaude o Senhor e diga glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, maravilhoso, obrigado pelo Teu olhar, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado pela Tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, muito obrigado por esse trabalho maravilhoso, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. O Ministério Infantil está anunciando que está vendendo um jantar gostoso no pátio após o culto, amém? Após o culto tem um jantar muito gostoso que o Ministério Infantil está oferecendo. Ainda de pé, eu quero desejar a você, meu querido, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de trabalho, mas de muita vitória, amém? Aleluia. Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E o povo de Deus diz comigo, amém. Dê um abraço do seu irmão e fala assim: tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que
aos teus olhos me encontro. Quando não estou esperando, tua misericórdia me alcança e me sustenta, Senhor. Por onde eu andar, por onde quer que passar, eu confio em ti, porque aos teus olhos estou a caminhar. Por onde eu andar, por onde quer que passar, eu confio em ti, porque aos teus olhos estou a caminhar. Enquanto rejeitaram a tua videira, a mim enxertastes para o teu louvor. Por isso eu confio em ti, eu espero em ti, descanso aos teus olhos, ó meu Criador. Por onde eu andar, por onde quer que passar, eu confio em ti, porque aos teus olhos estou a caminhar. Por onde eu andar, por onde quer que passar, eu confio em ti, porque aos teus olhos estou a caminhar. Aos teus olhos